Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e nesse vídeo eu vou te falar, explicar o porquê que você precisa acompanhar o seu profissional, o seu pedreiro que você contratou para trabalhar com você. E principalmente se você for uma pessoa que nunca contratou esse tipo de profissional, tá bom? E eu vou te trazer pelo menos 4 motivos necessários que você precisa acompanhar o serviço do seu pedreiro, tá bem? Ó, primeira coisa, primeiro motivo você toma a decisão para acompanhar o serviço do pedreiro seu, você já vai evitar muitas dores de cabeça, ou pelo menos possíveis dores de cabeça. Você vai evitar decepções e prejuízos, porque o pedreiro que você contrata, se você não tem um bom conhecimento, e ainda que você tenha conhecimento da pessoa, certo conhecimento ou boa informação, ainda assim o correto é você acompanhar o serviço de perto. Porque as pessoas nem sempre são tão certinhas como dizem ser. E depois todo mundo é ser humano, precisa acompanhar o serviço. Nem todo mundo tem tanta consciência, ou quando você está perto do seu serviço, qualquer coisa de erro ou haja um mal entendido, o pedreiro faz um serviço, não está exatamente como você pediu para fazer, você está perto, você está acompanhando, então o problema é menor, não tem muito o que reparar. Começou a fazer algo errado, você já falou isso aqui está errado. E quando eu falo acompanhar, nem precisa ficar o dia inteiro no pé do serviço, mas está sempre acompanhando. Se possível, 1 a 2 vezes por dia está vendo o serviço. Eu aconselho também que se você não entender do serviço, sempre seria bom entender de algumas coisinhas básicas, como por exemplo, como saber se uma parede está aprumada, se está na régua, se está alinhada, entender um pouquinho de nível, conferir nível. Porque existe muitas vezes que você vai conferir, por exemplo, o pedreiro fez um serviço para você, vamos dizer que ele fez um reboco. Aí você vai lá e pega uma régua e vai conferir se o reboco está na régua. Pega um prumo e vai conferir se o reboco ficou aprumado. E alguns pedreiros, meio moda antiga, meio ignorante, eles não sabem, eles não sabem respeitar, saber que aquilo é a sua obrigação, você está investindo seu dinheiro, está gastando seu dinheiro, você precisa de um serviço bem feito. E tem muitas pessoas que você contrata que eles não têm essa sensibilidade, eles nem sabem trabalhar direito, trabalham uma moda antiga aí, achando que por eles serem o pedreiro principal, acha que aí já pode fazer do jeito deles. E o jeito deles não é o jeito correto. O jeito correto é o jeito que o dono quer. Contratou. Você contratou alguém para fazer um trabalho, então você precisa estar de perto. Porque há muitas decepções, prejuízos que pode acontecer no decorrer do serviço até o final do serviço. E aí, o que resta depois é lamentação. Vai ter problema com o pedreiro, se ele lhe der um grande prejuízo, às vezes ele não tem como repor. E aí, se você entrar com processo, não vai adiantar de nada. Para você não vai conseguir recuperar o prejuízo. Então, vai ser, não vai ser nada bom, tá bom? Então, o meu conselho é que acompanhe de perto o serviço. Quero deixar aqui no final desse vídeo, já na tela final, uns 2 ou 3 vídeos, como por exemplo, como você usar um prumo, saber quando uma parede está aprumada, ou uma coluna, o que você for aprumado. Levanta uma parede para você, você vai lá e coloca o prumo. Né? Vê se a pessoa que aprumou, a parede aprumou direito, né? Existe um pouquinho de tolerância, tipo no prumo, na régua também usa um pouquinho de tolerância, principalmente se for em salas, onde não vai azulejo. Agora, já onde vai azulejo, em parede, algumas paredes, não pode haver praticamente nada de tolerância. Está bem arrumada e na régua. Então, é necessário que o serviço fique muito bom. Então, eu vou deixar alguns vídeos no final, na tela final, para você ver, acessar, caso você não entenda nada de prumo, nível. Vou deixar uns 3 ou 4 vídeos para você saber conferir o nível, se está realmente nivelado, se está aprumado, se está alinhado, tá bom? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo, ó, como eu já até mencionei, para não sair serviço errado, como parede fora de prumo,
fora de esquadro, fora de alinhamento, medidas e alturas incorretas. Porque você está construindo, primeiro que você deve ter um projeto, mas caso você não tenha, isso é muito importante ter um projeto, ainda que ele seja um projeto só de execução. Não seja um projeto oficial, mas seja de execução, precisa ter um projeto. E o pedreiro precisa saber entender o projeto, né? Então, se não tem um projeto, isso seria muito bom no contrato de vocês, já deixar especificado a altura exata do pé direito da casa, que é a parte que fica do chão até a laje. Eu já quero deixar aqui já uma dica, que o mais usado, o padrão mais usado de altura são 2,80. Mas também depende também um pouco do lugar, do gosto da pessoa. O tamanho da casa também influencia muito. Uma casinha pequena você pode deixar 2,80 ou menos. Você pode deixar com 2,80, fazer um forro de gesso ou deixar até um 2,60. Isso não tem problema numa casa pequena. Isso é uma questão um pouco de estética. Às vezes também se faz uma casa muito alta, ela tende a ter mais circulação de ar, um pouco mais fria. Mas isso na verdade depende de local para local, de proprietário para proprietário, de dono para dono, né? Cada proprietário tem lá o seu gosto. Mas o padrão mais usado mesmo é 2,80. É o mais usado praticamente em tudo, em apartamento, casa, enfim. Mas não tem que ser necessariamente assim. Pode mudar. Então, é muito importante que quando a pessoa começa a casa, você já corrija o esquadro. Você vê bater o esquadro, você sabe se ele sabe bater o esquadro. Vou deixar um vídeo aqui também mostrando como fazer esquadro, tá bom? Vou deixar 2 vídeos mostrando como fazer esquadro. Tanto em um serviço na prática, na casa mesmo, e um outro passo a passo, mas só que é um vídeo simples, onde você faz um esquadro mais simples. Mas vou te mostrar em uma construção mesmo, em um outro vídeo, deixa aqui na tela final, tá bom? Como você faz um esquadro e linha. Então, essas são pontos importantes de você acompanhar o pedreiro. Porque se ele fizer o serviço errado, como eu já falei, não adianta, é prejuízo, é perda de tempo, perda de material, perda de dinheiro, é problema com o pedreiro. Algumas pessoas são meio ignorantes, gera discussão, não fica bom. Então, o certo é acompanhar. Se você começar a acompanhar o seu pedreiro, o serviço dele, e ele acha ruim, você já deixa claro, olha, se você quiser fazer o seu serviço, vai ser do jeito certo. Eu quero que ele seja aprumado, nivelado, e as medidas que foi combinado deixar na medida correta, porque as medidas são muito importantes para a pessoa se você vai fazer sua casa, você tem já praticamente você já tem um projeto na mente, ainda que você não tenha colocado em papel. Embora eu acredito que nem que seja um rascunho no papel, a pessoa deve fazer, né? Mas aí é bom que no contrato, ao contratar o pedreiro, no seu contrato já especifique tudo, altura, tamanho da casa, inclusive dos quartos, cozinha, banheiro. É bom que no contrato esteja cada coisa e também os detalhes, como é que vai fazer a casa, vai levantar, rebocar, isso é acabada, até que ponto, se vai muro, não vai, tudo isso precisa ficar especificado no projeto. Embora esse é um assunto, vamos falar num vídeo depois, sobre essa questão de você gerenciar o seu serviço, ou você contratar uma empreiteira ou uma construtora para fazer o serviço. Embora há uma grande diferença em gastos. Você contratar, ou você pode contratar só um encarregado para gerenciar os serviços, materiais, tudo mais, enfim. Mas é assunto para um outro vídeo, tá bom? Bom, agora uma outra coisa que é importante, um terceiro ponto é gasto de materiais. Isso é muito importante você ter ideia do que é correto com relação a materiais, cimento, areia, pedra. Você precisa ter ideia de como é que é um concreto. Principalmente se é você que vai, mesmo que gerencia, compra o material, você mesmo acompanha o serviço do pedreiro, como nesse caso específico, estou falando para aquele que acompanha o serviço do pedreiro, né? Então você precisa saber, ter uma ideia básica de como é um concreto, quanto vai de pedra, de areia, de cimento, para você também acompanhar, porque às vezes tem pedreiro que vai fazer a maior cagada, outros vai gastar material demais, então precisa ter uma média.
Existem serviços que pedem um concreto, por exemplo, de uma determinada medida. Existe serviço que já pede uma medida diferente. Então você precisa estar acompanhando, tá? Para você saber se ele está fazendo o seu serviço bem. Isso também faz parte do gerenciamento da sua obra, que você está gerenciando. Porque não vale a pena você comprar cimento para fazer duas casas se você vai fazer só uma. Ou seja, você coloca, a pessoa vai gastar cimento demais no material e não precisa. É um gasto desnecessário. Ou o outro, como na grande maioria, vai gastar menos cimento um pouco demais e colocando em risco a construção. Futuramente ela trincar ou até vir cair. Porque as casas não andam caindo assim, à toa, mas muitas caem. E se a sua cair? Então seria, se cair, e se for em cima das pessoas, não seria bem pior? Então, o correto é você acompanhar direitinho o seu trabalho, o seu pedreiro, porque pode ser que ele não tenha tanta consciência nem tanto conhecimento como diz ou como parece. Porque tem muitos pedreiros que a gente conhece que tem uma fama de bom pedreiro, mas é mais em reformas, muitas delas, ou casinhas que vai uma telhinha lá. Mesmo assim, você vê muitas casas cheias de trincas, casa que tem telha. Imagine se for uma casa que tem uma segunda laje, uma terceira laje, um sobrado, que seja. Então, seja uma construção pequena ou grande, o correto é você acompanhar o serviço, tá bom? E também um quarto ponto, que é praticamente quase tudo que eu disse, menos, só que a diferença é que você vai ver o projeto, caso você tenha um projeto, ou ainda que seja um projeto de execução, conferir se está tudo de acordo com o projeto, certo? Você vai ver quarto por quarto, banheiro, cozinha, se for casa, se for salão, se for qualquer tipo de construção. Você vai ver cômodo por cômodo, está nas medidas corretas, como eu já falei antes. Conferir todas as medidas antes de começar, ou no início, quando estiver começando a levantar, fazer o baldrame, como eu já até falei antes. Pega o projeto e sai medindo elas coisas por coisa, tá bom? E com relação a materiais, com gastos, se você quiser que eu faça um vídeo falando só de gastos com um determinado tipo de construção, por exemplo, uma casa de uma laje, uma casa de duas lajes, eu posso passar também, fazer um vídeo passando um relatório de como deve ser feito. Eu sempre uso, quando eu faço casas, eu uso muito trabalhar com bloco estrutural, principalmente o bloco estrutural cerâmico. Não só em obras pequenas, mas em obras de tamanho médio também. E até grande, até de porte grande, não só médio. Mas como eu trabalho mais com porte médio e pequeno, então eu uso sempre o bloco estrutural no sistema grauteado, com canaletas e usando o próprio bloco como colunas, evita muito gasto, principalmente para o dono, para o pedreiro que sabe trabalhar com esse serviço também é bom, mas também trabalho no sistema mais antigo, as pessoas ainda trabalham bastante. Mas boa parte das pessoas hoje em dia trabalham com bloco estrutural, o que traz um pouco mais de agilidade no serviço, mas principalmente a pessoa gasta menos com materiais e o serviço continua excelente. Mas nem todo mundo está apto a trabalhar com esse tipo de serviço, com esse tipo de bloco, dessa maneira, por causa que ele é um serviço bom, muito bom mesmo, mas é preciso de um profissional que saiba bem trabalhar com ele e tenha consciência. Tá bom? Se você quiser que eu fale sobre material desse tipo de serviço, não só do bloco estrutural, mas principalmente que ferro gasta, quanto ferro vai gastar para uma casa de X tamanho, de acordo com o projeto, posso fazer um vídeo falando sobre esse assunto e explicando o que você iria gastar de material, bloco. Mas areia, cimento, não dá para você ter uma precisão, mas o bloco dá para você ser bem quase preciso, praticamente preciso nos blocos. Fiz um vídeo também anterior falando sobre quantos blocos você gasta em uma construção, uma obra, né? E agora, quanto gasta de ferro, isso seria muito bom. Como deveria ser a estrutura de uma casa de uma laje, de duas lajes, de três lajes, ou de telha. Porque se você souber dessas coisas, você, quando for construir, você pode evitar um grande gasto.
Porque uma casa que você vai colocar telha, ela vai uma estrutura, uma casa que vai, uma laje ou duas, ela vai uma estrutura diferente. Uma estrutura onde vai mais gasto. Então é muito bom você ter uma noção do que gasta, porque os pedreiros muitos não têm a consciência, eles fazem tudo a mesma estrutura, porque às vezes muitas pessoas que compram casas e não tem um engenheiro, não tem havido um projeto e nem engenheiro para guiar, e os pedreiros fazem de qualquer jeito, porque eles também não são, eles só fazem execução do serviço, não são tão bons. Alguns eles têm uma certa habilidade, não uma habilidade, um certo já experiência, aí já faz as coisas já de maneira mais correta, mas alguns não, alguns eles não tem um modo de trabalhar que para eles uma casinha de telha de amianto ou de telha de fibrocimento, para eles fazem a mesma estrutura que vai numa casa de 3 andares. E é muito bom que você esteja por dentro dessas coisas, porque você pode gerenciar o seu pedreiro e você não se tornar só apenas o proprietário, mas também aquele que vai gerenciar a estrutura da sua casa e até o fim, tá bom? Se você quiser que eu traga um vídeo explicando sobre esse assunto direitinho, deixa nos comentários que eu faço um vídeo para explicar direitinho esse assunto dos gastos da estrutura de uma casa e dos gastos que vai ali em materiais, tá bom? Bom, se faltou alguma coisa, você pode deixar nos comentários que eu responderei, tá bom? Então, até o próximo, se Deus quiser.